Fala galera do YouTube, hoje vamos estar falando sobre conversão de números decimais para binário. Então na faculdade a gente aprende da forma mais complicada, né? O professor sempre passa a forma complicada, mas hoje eu vou estar passando aqui para vocês a forma mais simples, né? Que é utilizando a tabela. Essa tabela que está aqui, que eu estou mostrando para vocês, vocês podem ver que como é relacionado ao número binário, né? Aquela mesma tabelinha, onde na primeira coluna é 1, na segunda 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128. Porque o somatório de todos esses números dá 255. Então o que acontece? Eu quero transformar um número decimal para um número binário. Então eu vou pegar e vou jogar esses números aqui dentro dessa tabela. E como que eu faço isso? Eu tenho o número decimal 10. Como que eu faço para saber qual é a representação dele binário? É fácil. Para eu chegar ao número 10, qual a coluna que eu preciso usar? A coluna do 8 e a coluna do 2. Então, eu vou colocar no 8, eu vou colocar 1, e na coluna 2 eu vou colocar 1. E as demais colunas eu uso os números zeros, porque 8 mais 2 é igual a 10. Então, a representação binária dele vai ser 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Assim eu chego à representação binária desse número, que seria 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Então essa coluna, no caso essa tabela, nada mais é do que eu pegar aqui o resultado, no caso o número decimal, e utilizar aqui os somatórios nas colunas para eu saber onde eu preciso colocar 1 e onde eu preciso colocar 0. Lembrando que onde eu colocar 1 é porque eu vou usar aquele número aqui de cima para fazer a soma e chegar no número binário, né? Então o que acontece? Agora eu tenho um 127. Para chegar no 127, quais números que eu preciso? Eu vou precisar do 64, do 32, do 16, do 8, do 4, do 2 e do 1, que somados chegam ao resultado de 127. Eu vou deixar de fora apenas o 128. Então, o resultado desse número em binário, né, a conversão dele, ele convertido, vai ser essa: 0, 1, 1, 1, 1 e o 1. Então, vai ser uma sequência de 7 e 1, e o primeiro número da esquerda vai ser o 0. Porque eu utilizei o 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Sempre, todo número que eu utilizar, eu coloco 1 naquela coluna. E assim eu chego ao número binário. E onde eu não for usar aquela coluna, eu coloco 0. Agora vamos lá para o número 200. O número 200, para eu poder chegar ao resultado, quais os números que eu preciso somar para chegar a 200? 128, mais 64, mais 8, que eu chego ao número 200. Então, eu utilizei a coluna do 128 ou do 64. Então, se eu utilizei a do 128, eu coloco 1. Se eu utilizei a do 64, eu coloco 1. Eu não utilizei 32, eu coloco 0. Não utilizei 16, eu coloco 0. Utilizei a do 8, eu coloco 1. Não utilizei do 4, eu coloco 0. Não utilizei do 2, eu coloco 0. Não utilizei do 1, eu coloco 0. E chego ao resultado da conversão, que é 1100, 1000. Esse é o resultado convertido, né? O número binário que representa o número 200 decimal. Vamos para o 155. Chegar ao número 155, o que eu preciso? Qual o número que eu vou precisar utilizar? Eu vou precisar somar 128, mais 16, mais 8, mais 2, mais 1. Somando esses números, essas colunas, né, que é o 128, mais o 16, mais o 8, mais o 2, mais 1, eu chego a 155. Então, lembrando, se eu utilizei a coluna do 128, eu vou colocar o número 1 aqui. Se eu utilizei a coluna do 16, eu coloco 1 aqui. Se eu utilizei a coluna do 8, eu coloco 1. Se eu utilizei a do 2, eu coloco 1. Se eu utilizo a do 1, eu coloco 1. E onde eu não utilizei, não precisei utilizar, que foi o caso do 64, do 32 e do 4, eu vou colocar 0. E sendo assim, eu chego ao resultado binário, né? O número convertido. Vamos para o próximo número, que é o 192. Para eu chegar ao resultado de 192, eu preciso utilizar o 128 mais o 64, que chegando na soma, né, vou chegar ao resultado de 192. Eu não vou precisar usar o 32, não preciso usar o 16, 8, 4, 2 e 1. Por quê? Porque o 128 mais 64 chegam no 192 e supre minha necessidade. Então, lembrando, se eu utilizei a coluna do 128, eu coloco 1. Se eu utilizo a coluna do 64, eu coloco 1. E as demais que eu não utilizei, eu coloco 0. E sendo assim, eu chego ao resultado, né, convertido para o binário. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a videoaula de conversão de número decimal para binário. E até a